no projeto dos compensadores associados ao controlador por realimentação de estados, que a gente estava estudando até a aula passada. Bom, a gente viu a estrutura desse compensador, né? A gente fez uma associação física dos compensadores. Até fazendo uma errata aqui, a gente viu a topologia do controlador. O controlador tem os 3 compensadores, e aí a gente fez uma associação física desses compensadores com elementos mecânicos, né, presentes aí no conjunto de equipamentos que a gente usa normalmente. Bom, a gente também viu, né, quais seriam os critérios para calcular os ganhos desses compensadores, né? Os compensadores não são chutados, a gente não chuta ganhos, né? A gente escolhe esses ganhos mediante cálculo, né? E existem critérios para fazer esses cálculos, né? E os critérios são o rastreamento de trajetória, né, que é a capacidade de seguir os comandos do cliente, a rejeição de carga e a robustez no sentido de controle, né, que é manter os polos afastados entre si de pelo menos uma década, para que erros de estimativa de parâmetros não levem a polos no sistema físico alocados em posições muito diferentes daquelas que nós tínhamos pensado no projeto. Tá? E aí a gente não perca, assim, o comportamento dinâmico que a gente gostaria para o sistema, conforme fizemos no projeto. Tá? Bom, aqui eu estou abrindo o material da última aula, isso aí, aqui, essa fala é só uma síntese, né, do que a gente conversou, né, em detalhes até a última aula, e aí a gente começou a fazer um projeto, aula passada, para exemplificar essa metodologia de cálculo dos compensadores. Então, a gente pegou um sistema que aciona um agitador, né, com fluido, tipo uma máquina de lavar roupa, mistura para um lado, depois faz com que as pás do misturador gire para o outro, depois gire para o outro, depois gire para o outro, né, de tal forma que a gente tenha aqui um movimento com essa característica aqui. Tá? A gente peça que a posição angular de referência seja uma cossenoide com meio Hz de frequência e amplitude 1 radiano. Tá? Bom, nós então vimos também do cliente, né, qual que era o erro máximo que ele admitia mediante a entrada de carga, tá? Que é um erro de 0,1 radiano. Buscamos aqui da teoria de máquinas a curva característica de fluidos, né, de acionamento de fluidos. Então esses elementos têm um torque de carga que é proporcional ao quadrado da velocidade, e aí nós fizemos os cálculos, né, com esses dados, né, essas entradas ao nosso projeto. A gente fez, todos esses aqui, a gente fez o cálculo do projeto de sintonia dos compensadores, né? E achamos aqui os valores para o BA, para o KA e para o KIA. Então, para isso, toda essa metodologia, né, que estava descrita aqui na tela foi transportada para o MATLAB, e a gente implementou no MATLAB essas equações todas aqui da resolução, até chegar, isso aqui tudo foi para o MATLAB, até a gente chegar nos valores do BA, do KA e do KIA, né, que estão mostrados aqui, ó. Bom, com essa parte do projeto concluída, a gente tem um primeiro projeto de sintonia,
né, esse é o nome profissional dado quando você calcula os ganhos desses compensadores, é um projeto de sintonia de ganhos, tá? Então, você já tem aqui um projeto de sintonia que atende ao primeiro critério de projeto, que é o rastreamento de trajetória, tá? Então, a gente implementou isso aqui, né, e vimos o resultado final como sendo os valores dos ganhos, vou colocar aqui, ó, o BA, o KA e o KIA, tá aqui, e nós traçamos quais seriam as respostas de cada um dos compensadores mediante os ganhos que nós calculamos, em função da frequência, né? Cada um deles atua, né, sobre cossenoides em uma faixa de frequência distinta, atua de maneira destacada, cada um deles produz torques maiores, de maiores amplitudes do que os outros dois em determinadas faixas de frequência. Então, a gente plotou, né, qual era o torque produzido pelo KIA em cada frequência, tá? Pelo KA, também em função de cada frequência, e do BA em cada frequência de atuação. E também qual que era a atuação aqui da inércia do conjunto rotativo, o JS ao quadrado, tá? Além de plotar, né, o efeito de cada compensador em separado, os 4, a gente plotou aqui o resultado deles, tá? Esse traçado, essa plotagem está aqui, tá? Então, aqui, ó, a nossa estratégia de projeto, né, de fazer com que a função de rigidez dinâmica do sistema, né, que é a função que a gente levantou, que traduz quantos newton-metros você tem que ter de torque de carga para cada radiano, né, e que é igual a função do denominador da função de transferência, tá? Então, ela está aqui em azul, ela é dominada pelo KIA sobre S em baixas frequências, que é essa curva vermelha, depois ela é dominada pelo KA nas médias frequências, depois ela é dominada pelo BA vezes S nas altas frequências e nas altíssimas frequências pelo JS ao quadrado. Tá? Vimos aqui que os polos, eles coincidem com a região que cada um dos compensadores domina o comportamento. Então, aqui, ó, no nosso projeto, a gente queria que a banda passante do compensador associado a rastrear as maiores frequências do sinal de integral de posição estivesse alocada em meio hertz. E aí a gente viu, né, esse era o nosso critério de projeto. E aí nós fizemos o projeto e traçamos aqui as saídas de cada um dos compensadores, né, numa dada frequência, e vimos aqui o seguinte, ó, que deu certo. Ó, quem vai rastrear as mais altas frequências do comando de integral de posição é o KIA sobre S, que é essa curva vermelha, e ele deixa de dominar o comportamento do sistema em meio hertz. Deixa de dominar por quê? Porque em meio hertz a curva amarela, que é o KA, passa a ser do mesmo valor do KIA sobre S. E o KIA sobre S, ó, como a frequência está no denominador, ele despenca. A contribuição dele é cada vez menor em altas frequências, né? Depois, se a gente quer que o KA domine o comportamento dinâmico do sistema, até a frequência máxima associada ao rastreamento dos comandos de posição, né? E essa frequência máxima é de 5 Hz, foi o que a gente colocou no projeto. Então, o KA tem que dominar o comportamento dinâmico até 5 Hz. A gente olhou aqui o valor de X, ó, ele domina enquanto ele ainda é maior do que o BA vezes S, né, que deu exatamente nos 5 Hz aqui, 4,95 Hz. E depois a gente queria, né, pelo nosso projeto,
que o compensador BA dominasse o comportamento dinâmico do sistema até a máxima frequência dos sinais de velocidade, que era em 50 Hz. Então, a gente olha aqui, né, e vê que a curvinha violeta aqui, que é a do BA-VSS, ela ainda é maior do que a curva verde até os 50 Hz mesmo. A partir dos 50 Hz, o compensador BA, né, ele deixa de produzir os maiores comandos de torque no sistema. Então, beleza, deu certo essa primeira parte do projeto, a gente está aqui com uma alocação de polos, né, adequada ao que a gente queria. Então, a gente partiu aqui para simular esse sistema, né, para ver se o rastreamento de trajetória está ok. Se a gente simular aqui, ó, tá? Então, aqui está o mesmo sistema que nós estudamos, com o controlador, o conversor e o mundo real aqui, que é o eixo da máquina. Tá? Por enquanto, com carga nula. A gente está vendo só se a gente é capaz de rastrear a trajetória. Tá? Então, está aqui o nosso comando de posição ou teta de referência. Estou usando os mesmos nomes que a gente usou no projeto. Tá? Os verdinhos aqui, os blocos verdinhos, são os osciloscópios, para a gente ver os sinais. Tá? Os blocos brancos são os blocos do sistema mesmo. Eu vou fazer só uma correção aqui nos valores, para que eles traduzam exatamente o que a gente projetou. Tá? A gente olhar lá na saída do projeto, olha lá, o BA 3.14. BA 3.14, o KA 98.7 e o KIA 310. Tá? Então, tá aqui os três valores. O momento de inércia da planta que a gente apresentou nos dados está aqui. O coeficiente de atrito do rolamento está aqui também. A gente vai rodar a simulação. Coloquei carga nula por enquanto, igual eu falei, para a gente poder ver o desempenho no rastreamento de trajetória. Tá? Então, aqui, ó, como comentamos, né, a gente está com um comando de amplitude 1 radiano. Então, vocês observam que o valor de pico da cossenoide aqui é 1 radiano, e meio hertz de frequência. Meio hertz é meio ciclo em 1 segundo. Então, 1 ciclo em 2 segundos. Ó. Ele sai do pico no instante 0 e volta no pico no instante 2 segundos. Depois ele volta no pico no instante 4 segundos, tá vendo? Depois no 6, depois no 8, depois no 10, ou seja, um ciclo a cada 2 segundos, ou uma frequência de meio hertz, que era o que a gente queria. O sinal na ponta de eixo do motor, né, então esse que a gente acabou de mostrar é o que o cliente pede. Aí o nosso sistema trabalha para colocar isso na ponta de eixo do motor, que é esse aqui agora. Ó. Tá? Então a gente observa aqui que ele também, né, é um sinal com amplitude de 1 radiano, a posição angular tem 1 radiano de amplitude, com uma frequência de meio hertz. Então tá aqui, ó. Um ciclo se completa com 2 segundos, o próximo ciclo se completa em 4, o próximo se completa em 6, o próximo se completa em 8 e depois em 10. Então, um ciclo a cada 2 segundos, 1 sobre 2 Hz, meio Hz de frequência. Né? Então, tá ok também. Podemos ver o erro. Aqui, ó, você tem o θ de referência e aqui eu estou realimentando a posição real, que é o θ. Ó. Então, o erro está aqui. Ó.
vai ter algum erro, tá? Até porque o sistema opera como um filtro, ele promove algum defasamento, tá? Mas ainda assim está um erro aceitável. Está com um erro aí de 0,7 mili para rastrear um comando de 1 radiano, tá? Então isso aí é quanto? 0,7%, tá? Tá ótimo, tá excelente, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos botar carga, tá? Um outro comentário também, né? Aqui, ó, tem muita coisa legal para explorar aqui, ó. A gente viu que em meio hertz a gente tinha o encontro, né, nessa frequência ou a igualdade entre a ação do comando do compensador KA sobre S, que é o vermelhinho, com o KA, que é o amarelo. Então, a ação dos dois é a que domina o comportamento dinâmico da planta, né? Então, como todos os compensadores enxergam aqui o mesmo erro de posição, tá? Aqui vai dar a mesma coisa, né? Só que derivada, derivar o erro de posição para ter o erro de velocidade, que é o que a gente tem aqui nessa saída, tá? A velocidade de referência menos a velocidade real está realimentada aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Todo mundo está enxergando o mesmo erro de posição e os compensadores que produzirão os maiores torques naquela frequência, né, vão ser o KA e o KIA, que é o que a gente mostrou aqui, ó. Os dois têm valores basicamente iguais. O BA é muito menor, ó. Aqui. O BA é o roxinho aqui de baixo, ele está uma década menor, 10 vezes menor, tá? Bom, se a gente for olhar, então, o comando desses compensadores, né, cada compensador desse cria um comando de torque. E a gente vai ver o seguinte, ó, aqui no BA, foi produzido um comando de torque aqui né, nessa frequência de meio hertz, com uma amplitude aqui em torno de 10,8 milinewton-metro. 8 vezes 10 a menos 3 newton-metro. Tá? O KA, tá? Ele produziu alguma coisa em torno de 80 mili. Então, o BA era 8 mili, aqui está em torno de 70, 80 mili. 10 vezes a mais do jeito que a gente tinha projetado aqui, né, e vimos na resposta em frequência dos compensadores. E a saída do compensador KIA está aqui. Era esperado que ela ficasse mais ou menos igual também à do KA. E ficou mesmo. Tá? Em torno aqui de 80 mili, também 10 vezes maior do que a do BA. Então, o sistema está todo operando do jeito que a gente pensou, né, promovendo o rastreamento de trajetória com as atuações corretas pela frequência do comando. Show, ficou bacana. Só que, para a planta fazer dinheiro, né, produzir, ela tem que acionar carga. Vamos ter que botar carga no eixo, tá? Essa carga, pessoal, a gente comentou durante a apresentação do projeto que seria uma carga proporcional ao quadrado da velocidade. Tá? Bom, aí nós vamos embarcar isso aqui na simulação e tem que ter uma constante também que caracteriza esse comportamento da carga. Tá? Bom, essa constante, geralmente você vai pegar dos dados do processo, tá? O processo vai te falar, ou então você vai ter que pesquisar e descobrir. Tá? Tem até um exercício na teoria de máquinas que eu menciono, que era uma avaliação da máquina de indução acionando uma bomba, e eu menciono, né, que na velocidade nominal, o torque da carga era o próprio torque eletromagnético nominal do motor, e aí a gente estima uma parábola. Tá? Seria uma forma, né, de deixar o problema estruturado para simulação. Tá? Em alguns contextos, o cliente não vai conseguir traduzir a informação do processo dele para informação de engenharia mecatrônica, para você poder fazer os estudos. Então, você que tem que pegar e fazer isso. Tá?
Nesse caso, né, como a gente está sendo apresentado a ferramenta, eu vou apresentar essa constante, tá? Mas já dando para vocês a ideia do que acontece às vezes no mundo real, ela vale 1,14 vezes 3,5. Então, vamos deixar isso aqui registrado. 3,99. Tá? Então, essa carga nossa aqui, ela vai valer 3,99 vezes ômega mec ao quadrado. Tá? Bom, peraí, só um minutinho. Outra coisa, para simulação, pessoal, a gente vai ter que tomar alguns cuidados aqui na implementação dessa carga, pelo seguinte: o misturador, ele vai oferecer torque resistente com um sinal, ou com um sentido de torque que é contrário ao movimento das pás. Então, se você estiver movendo as pás nesse sentido, ele cria torque no sentido contrário. Se você estiver movendo as pás no sentido, nesse outro sentido, ele vai criar torque também no sentido contrário. Então, o torque dele é sempre contrário ao movimento, tá? Então, você não pode pegar só a velocidade aqui e elevar ela ao quadrado, porque aí sempre vai dar um valor positivo, tá? Mesmo quando ela está no movimento oposto, né? Observe que ela faz o movimento num sentido ou no outro, no um ou no outro, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui na simulação para traduzir a presença de um torque que se opõe ao movimento que a gente está considerando. Então, eu peguei a velocidade, eu usei um bloquinho aqui do MATLAB, que é uma função, você cria uma função com ele, e fiz o seguinte, ó, se a entrada é chamada de U, usa aqui a mesma terminologia que a gente faz em controle, igual em espaço de estados, né, e a saída ele chama de Y. Então, se a velocidade é positiva, eu crio um torque com sinal positivo, tá? Por quê? Porque depois ele entra subtraindo aqui no balanço dos torques. Então, vai ser a contribuição dele para o torque do eixo vai ser um torque negativo quando a velocidade for positiva, ou seja, frenante. A intenção dele é de frenar o sistema. Por outro lado, se a velocidade for negativa, eu crio um torque também negativo, tá? Porque aí a saída dele é um valor negativo, essa saída está aqui, tá? Que agora para implementar a carga a gente vai botar 1. Então, com esse torque negativo, ele vem aqui e ele entra subtraindo. Então, quando você subtrai um valor negativo, ele entra no balanço de torques como sendo um torque positivo. Então, com velocidade negativa, torque de carga positivo, ou seja, frenando. A velocidade está num sentido, a intenção de rotação da carga é no outro, tá? Então, torque sempre frenante, tá? Bom, às vezes, para fazer um estudo desse, né, você vai gastar um bom tempo configurando a simulação, é normal, tá? Por exemplo, na hora que eu fui simular essa carga aqui, eu tentei, né, pegar e multiplicar a constante pelo sinal matemático da velocidade pelo quadrado da velocidade. Aí não estava dando certo, né? Aí depois eu fui ver que tem uma função que chama signo, sin. Essa aqui, ó, para tentar tirar o sinal matemático, só que ela pega o sinal e divide pelo valor absoluto dela. E quando a velocidade era 0, eu estava dividindo por um valor nulo no denominador. E aí não estava tendo convergência numérica no primeiro passo de cálculo. Tá? E depois que eu fui ler o que a função fazia, que eu descobri. Aí eu tive que criar um contorno. Tá? Então, falando isso por quê? Quando você vai implementar isso, é comum você gastar um bom tempo para configurar a simulação. É parte do jogo. Tá? Aí você não desiste, você continua. Tá? Aliás, não existe desistir aqui, né? Vai até funcionar. Bom,
Então, agora a gente vai colocar essa carga, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, Ô, agora, ô, Leonardo, só uma curiosidade. Como que chama esse bloco que você implementou essa função da carga? function. Deixa eu ver se eu acho aqui, Bruno, para eu te mostrar. User Defined Functions é a biblioteca. Aqui, ó, MATLAB Function. Esse aqui, ó. Tá? Ah, beleza. Muito obrigado. Beleza, nada. Bom, então aqui, moçada, agora, né, temos o comando de posição, o cliente está pedindo a posição de referência, o que ele quer que aconteça no eixo mecânico, é a mesma coisa, é um movimento cossenoidal com amplitude de 1 radiano, 1 radiano é em torno de 60 graus, tá? Então ele vai 60 graus num sentido, volta até 60 graus no outro, vai num sentido, volta no outro. Isso pode ser um misturador, tá? Ou essa posição de referência pode ser de uma mesa transferidora, ela pega uma carga num nível, leva para o outro, desce, leva para o outro, tá? É uma possível aplicação que tem esse comando de referência, tá? Nós particularizamos a um misturador, porque a gente falou que o torque de carga é proporcional ao quadrado da velocidade. Tá? Mas só para a gente ter começar a ter assim, uma noção, né, dessas referências, né, e começar a associar o sinal com o processo que ela trata. Tá? Vai ter um módulo nesse curso que nós vamos tratar da geração de referências. Dependendo do que você quer fazer, você consegue resultados maravilhosos, implementações super interessantes, escolhendo referências corretas. Tá? Então, nós vamos tratar disso em um módulo aqui dessa disciplina. Por enquanto, né, aqui nós estamos com um processo com a referência mais simples, com essa conotação já passada pelo processo do cliente, com esse sinal já passado pelo processo do cliente. Tá? E aí a gente está com um torque de carga aqui, com essa característica, né? Ele está aqui com uma amplitude aproximada aqui de uns 50 newton-metros, mais ou menos, tá? O que a gente espera aqui? 48, 50 mais ou menos. O que a gente espera que esse torque de carga produza de erro no sinal de posição, tá? Nós vamos ver o sinal, mas já fazendo, né, essa previsão né, do que o projeto mostra e o que a gente espera. Você tem que conseguir explicar tudo, tá? Então, não é só a simulação sair, você tem que ter certeza que as coisas estão coerentes. Então, é um sinal de 50 newton-metro de amplitude, tá? Quase senoidal. Depois nós vamos explicar essa distorção dele, ele não está senoidal certinho, tem um motivo para isso. E ele tem também meio hertz de frequência. Ó, o vale dele começa aqui em torno de 4,6 segundos, depois ele volta a outro vale em 6,6 segundos. Então, um ciclo em 2 segundos. Né, um período de 2 segundos, a frequência é 1 sobre 2, meio hertz. Então, é um sinal de 50 newton-metros de amplitude com meio hertz de frequência. Tá? Pelo projeto que a gente fez, né, ainda no MATLAB, né, no Simulink, o que a gente espera aqui? A gente traçou a função de rigidez dinâmica. O que é a rigidez dinâmica? Ela te diz quantos newton-metros de carga são necessários em uma dada frequência para produzir um erro de 1 radiano no eixo. Ok? Então, aqui a gente está vendo o seguinte, que em meio hertz, tá ela aqui, então a gente traça a rigidez dinâmica no Y em função da frequência no X. E aí, o que nós estamos vendo aqui? Que em meio hertz, tá, a gente espera o seguinte comportamento do sistema. São necessários, em meio hertz, que é o valor de X, 132 newton-metros para produzir um erro de 1 radiano. No nosso caso, nós temos 50. Aqui, ó, 50 newton-metros mais ou menos, tá? Então, 50 para 132
dá em torno de uns 40%, né? Ou seja, esse torque de carga aqui, ó, deve produzir aproximadamente um 0,4 radiano de erro, tá? O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, quando as palavras começam a ficar emboladas, é a hora de desenhar e de escrever, tá? Então, aqui, ó, a gente está vendo o seguinte, ó, pelo projeto, você precisa de 132 newton-metro de carga para um erro de 1 radiano. Como a nossa carga tem 50 newton-metros mais ou menos, qual que é o erro que ela produz? Tá? Então, esse erro vai ser 50 sobre 132. Vamos ver lá. Então, espera-se um erro aqui de 0,37, 0,38 radianos. Vamos anotar lá. Então, essa carga nossa deve produzir um erro de 0,38 radianos. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos sinais. Tá aqui a posição. A gente queria uma posição com 1 radiano. Tá? Ela até tem a frequência de meio hertz que a gente gostaria. Ó para você ver. Um ciclo começa, digamos aqui no vale, vamos começar a análise no vale, em 1 segundo mais ou menos, em torno de 3,1, ela volta e completa um ciclo, 3,1 até 5,1, ela completa outro ciclo, 7,1 ela completa outro, 9,1 ela completa outro. Então, um ciclo a cada 2 segundos. Período de 2 segundos, a frequência é o inverso do período, 1 sobre 2 meio hertz. Tá? Então, tem a frequência que a gente quer sim, só que a amplitude está fora. Ó. Tá? Tá um erro aqui aproximado de 0,25 radianos. Tá? Isso vai acontecer porque aquele cálculo de rigidez dinâmica dá um valor aproximado do erro, tá? Considerando só módulo, ele não está considerando o defasamento que os sinais vão ter, mas já nos orienta, né, sobre a capacidade do sistema de rejeitar a carga ou não. Então, a gente está vendo aqui que realmente quando a carga entra, tá, a gente tem um erro na posição, e não precisa ser só menor, ele pode fazer com que a posição fique maior também, tá? Então, a gente está com um erro de posição de 0,25 radianos, mais ou menos. Era para ter 1 radiano, conforme o que o cliente quer, e a gente está com 1,25 mais ou menos, tá? Sempre vai ter algum erro, ok? Só que tem um valor tolerado pelo cliente. Pelos dados do projeto, o valor tolerado do erro, é o erro máximo, em meio hertz, era um sinal de 0,1 radiano. E no nosso caso, ele está com 0,25, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Então, a gente não está cumprindo uma exigência aqui do processo do cliente, tá? Isso aqui a gente pode bater com as pás do misturador no fim de curso, tá? Ele pode estar atrapalhando a mistura do cliente de alguma maneira, tá? Então, isso aqui não é tolerado, tá? Com essa constatação aqui, a gente faz um refinamento no projeto de sintonia, né? Conforme eu falei semana passada, o projeto ele é feito em 3 etapas. A primeira etapa é a sintonia para alcançar rastreamento de trajetória, que é isso aqui, ó. Se os ganhos, né? Aí você vai ter uma primeira rodada de ganhos de compensadores, que foi a que nós obtivemos aqui nessas simulações, né, e nesses cálculos aqui, ó.
primeira rodada de ganhos deu BA igual a 3,14. Aí aqui, pessoal, a gente sempre coloca unidade, tá? Então, sai um comando de torque e entra um comando de erro de velocidade, e entra um erro de velocidade. Então, a unidade desse compensador é Newton-metro por radiano por segundo. O Ka deu... Desculpa. Não, se bem que aqui tem ele também, ó. 98,7. Qual que é a unidade dele? Né? Sai um comando de torque e entra um erro de posição. Então, é Newton-metro por radiano. E o KIA, que é esse aqui, 310. Sai um comando de torque e entra nele um sinal de integral de posição, integral de radiano. Tá? Não tem uma unidade física para isso não, para integral de radiano. Então, esse foi o nosso projeto inicial. E aí nós vimos que ele é bom, sim, para rastrear a trajetória, mas ele não é bom para rejeitar carga. Entrou carga, o sinal no eixo do cliente está com um erro maior do que aquele que a gente tolera. Tá? Então, nós vamos para a segunda rodada de refinamento desses 3 ganhos, que é a rodada de rejeição de carga. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Vou buscar a função de rigidez dinâmica para a gente raciocinar. Também toda hora eu vou nela, né? Então, é uma função nobre para ajudar no projeto e na análise. Tá? Então, é um estímulo aqui para que vocês usem dessa função exaustivamente para ajudar nesse tipo de projeto. Bom, então aqui... Tá a região de dominância do KIA e do KA. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais pontinhos desse. Olha que pena, não está dando. Eu queria um novo pontinho. Eu não sei colocar. Então, a gente vai olhar pela curva mesmo. Então, eu coloquei ele aqui na folhinha do nosso memorial de cálculo, pessoal, para a gente raciocinar. Então, olha só. O nosso sistema não tem uma boa rigidez dinâmica. O erro está alto, está na frequência que a carga se apresenta, que é esse meio hertz aqui. Tá? Então, a gente vai ter que colocar o sistema com a rigidez dinâmica maior. Qual que é a ideia, então? Aqui estão os meio hertz. Que a gente tenha, né, um sistema que exija mais newton-metros de torque da carga para produzir um erro de 1 radiano. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Mais quanto? Vamos fazer o projeto aqui, ó.
Tá? Se dentro da velocidade que o cliente quer que a planta opere, a gente está com 132 Nm. Opa, desculpa, pessoal. A gente está com 50 Nm, né, o torque de carga está com 50 Nm a meio Hz. Vamos colocar aqui, ó. Então, o módulo dele, a amplitude dele, a meio Hz. Tá? E ele vai se manter, né? Porque o torque de carga vai ser aquela constante vezes o quadrado da velocidade angular, que é escolhida pelo cliente. Então, seguramente, esse torque de carga vai se manter nesses patamares aqui. Tá? Eu vou muito próximo disso. Tá? Então, se você quiser, né, que o sistema rejeite melhor essa carga, tá? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que mexer nos nossos ganhos. Ó. Então, aqui é essa região que o KA sobre S domina. Esse amarelinho é o KA. O roxinho aqui, ó, é o B mais BA vezes S, só que o B é bem pequenininho, o coeficiente de atrito do rolamento. E, por último, é o JS ao quadrado, que é a inércia, né, o momento de inércia do conjunto rotativo, do qual a gente não tem controle. Então, o elemento mecânico, a gente não tem controle nele. Tá? Então, o que acontece? Para que a gente tenha um erro menor, tá? Vamos colocar aqui, ó. O erro que essa carga sozinha produz, né, nessa frequência aqui, a gente viu que era de 0,37 radianos. Tá? Só que o cliente só aceita 0,1. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aumentar a rigidez dinâmica da planta, tá? De tal forma que a gente exija, né, 4 vezes mais torque da carga para produzir esse erro de 0,37 radianos aqui. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A função de rigidez dinâmica, né, te diz quantos newton-metros de carga são necessários em uma dada frequência para produzir um erro de 1 radiano na posição naquela frequência, tá? E ela vai ser aproximadamente quanto? Ka, tá? Para meio hertz, ou Ka ou Ka. Qualquer um dos dois é capaz de rejeitar ali. Tá? Depois nós vamos mexer com Ka sobre S também, tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, se você colocar os 50 Nm de carga do cliente, considerando um erro máximo, até colocar simbólico aqui, ó. Então, a função de rigidez dinâmica, considerando os 50 Nm do cliente, de amplitude da carga do cliente, com 0,1 radiano de erro, tá? Nessa frequência de meio hertz aqui, vai nos dar o valor do Ka. 500. Tá? Então, o valor dele atual de projeto aqui é 100, mais ou menos, 100,7, né, que está aqui, e ele deveria ir para 500
né, para poder atender às exigências de erro de posição que o cliente tem frente ao torque que a carga impõe ao eixo. Tá? Então, nós vamos pegar aqui e vamos alterar o valor do KA, que é esse sinal amarelinho aqui, e vamos colocá-lo com 500. Tá? Essa escala é logarítmica, aqui está 100, né? Aqui vai estar 1000, 200, 300, 400, 500. Então, o KA vai passar a ter esse valor aqui, ó. Ver se eu consigo fazer uma reta aqui, ó. Tá? A gente vai pegar o KA e vai subir o valor dele para esse patamar aqui, ó. Tá? Só que o que vai acontecer quando a gente subir o KA? Né? A gente vai alterar a posição dos polos, tá? Que os polos estão, aqui como a gente viu, no encontro das regiões de dominância dos compensadores. Então, aqui nesse ponto agora, o KA passa a ser menor do que o KA, vai ter um polo aqui, né? Aqui nesse ponto, ó, o KA passa a ser igual ao BA. E aqui nesse ponto, né, a gente tem um outro polo, que é onde o BA deixa de comandar, né, o comportamento dinâmico, e ele passa a ser comandado pelo momento de inércia. Tá? E aí vai acontecer o seguinte, aí nós vamos perder o projeto de robustez, porque esses dois polos aqui não vão estar uma década um do outro. Ó. Você vai ter um polo aqui, ó. Vou pegar aqui o eixo de cima, em cima também tem eixo. Tá, aqui está em 10, então aqui vai ser 20, aqui é 30, tá? E o outro vai estar em 50. Então a diferença aqui, ó, entre os dois polos não dá nenhuma década, nem 10 vezes, que não nos é conveniente, tá? Porque se esse momento de inércia estiver errado, esses polos vão se unir e o sistema não vai ter o comportamento dinâmico que a gente quer. Então a gente vai ter que fazer isso, né, para atender o terceiro e último critério do projeto, que é a robustez, ter os polos afastados de pelo menos uma década. Tá? Então, vamos fazer essa estratégia. Né? Subir o KA aqui para 500. Vamos voltar lá no nosso memorial de cálculo. Né? O ideal é que você tenha uma plataforma de cálculo aqui com o seu projeto rastreado, seja o MATLAB, seja o Octave, seja o C, seja um Excel, qualquer coisa que faça a conta para você, tá? E aí agora, ó, eu vou colocar então, como a gente falou, tá? Vou entrar na segunda rodada aqui, vamos fazer a sintonia, igual eu estou marcando a sintonia dos compensadores para rejeição de carga, tá? Então, por enquanto eu não vou mexer nem no BA, nem no KA, vou subir o KA de 5 vezes, igual a gente comentou. Tá? Depois que eu subir ele de 5 vezes, eu vou retraçar a função de rigidez dinâmica e vou sobrepor a ela as atuações de cada um dos compensadores em função da frequência do sinal de entrada aplicado a eles. Tá? O quantos newton-metros eles vão colocar na sua saída para cada 1 radiano de erro de posição presente na sua entrada. É uma outra interpretação aqui. Então, vamos rodar. Então está aqui, né, a saída do segundo projeto, o do início aqui do projeto para rejeição de carga. Tá? O projeto para rastreamento de trajetória é a figura 1, que está aqui do lado, foi o que nós já trabalhamos. Aqui a figura 2 é o projeto né, iniciado para conseguir rejeição de carga. A única atitude nossa foi mexer no KA. Então, a gente colocou o KA 5 vezes maior. Vamos observar aqui, né, que na saída do programa, tá, a gente pegou o KA e só aumentou o valor dele e deu esse resultado aqui, ok? Então, tá aqui, ó,
valor dele em torno de 493 a 500, mais ou menos, né? Tá aqui. Que foi o que a gente projetou. E aí, eu vou repetir, né, com essa saída aqui da nossa máquina de cálculo, o que a gente tinha previsto em ambiente analítico, para as coisas irem fundindo, tá? Então, o que a gente falou aqui no ambiente analítico? A gente estava estudando o projeto, ó, que o KA ia subir e que a gente ia mexer na posição dos polos, né, porque ele ia passar a se encontrar, né, com as regiões de dominância dos outros compensadores em pontos diferentes. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, né, quando a gente subisse o KA, ele ia encontrar com o KA sobre S aqui nessa frequência mais baixa. Antes ele encontrava em meio Hz, agora ele está encontrando aqui embaixo em torno de 10 a menos 1 Hz, 0,1 Hz. Vamos ver se isso aconteceu lá na saída nossa. Aqui, ó, o encontro dos dois em torno de 0,1 Hz. Ok? Bom, a gente tinha previsto também, né, que quando o KA subisse, a gente ia deslocar o segundo polo desse ponto para esse aqui, ó. Tá? Então, que ele sairia, né, de um valor de banda passante que a gente tinha ajustado em 5 Hz para ir para um valor de banda passante aqui em torno de 25, mais ou menos, alguma coisa assim. Vamos ver se vai acontecer isso lá. Então, aqui já é a saída, né, do projeto, aqui em torno de 25 Hz também, onde está o segundo polo. Tá? Então, aqui, ó, a distância entre os polos está de 0,1 até 25, né, 250 vezes. Até atende o critério de robustez, está maior do que uma década. Tá? Então, entre esses dois polos atende. Porém, entre esse polo e o próximo, não, que é o que a gente já comentado, um em torno de 25 e o outro em torno de 50, 2 vezes mais ou menos. Vamos ver lá o projeto analítico. Dá para sair aqui em torno de 20, 20 e poucos, até os 50 que a gente tinha colocado. Tá? Então, realmente, não atende o critério de robustez. Eles estão muito próximos. Tá? Se você errar o valor do momento de inércia, esses polos se encontram, né, no plano dos complexos e começam a ter parte imaginária. Então, transitórios vão passar a ter oscilação, que não nos interessa. Tá? Em muitos processos, isso é muito ruim. Tá? Excita vibrações e desgastes prematuros de equipamento, além de comprometer, em vários casos, a qualidade do produto final do acionamento. Tá? Acionamento não é local que você queira polos com parte imaginária para o sistema ter comportamento oscilante durante os transitórios. Tá? Então, a gente vai refinar o projeto para atender o projeto de robustez e, ainda assim, atendendo o projeto de rastreamento de trajetória. Tem outro ponto aqui também a destacar, né? Que aqui, ó, quando a gente começou o projeto de rastreamento de trajetória, a gente queria um polo em meio Hertz, tá? Para o KA sobre S dominar o comportamento dinâmico do sistema até para rastreamento dos comandos de integral de posição. Para isso, esse polo precisava estar em meio Hertz, que é os pontos 49, ó. Tá? Só que com a alteração de projeto, ele veio para 0,1 e não meio, igual a gente queria. Então, o que nós vamos fazer agora? Né? Para trazer esse polo para frente, nós vamos subir essa reta vermelha aqui, ó, que é a reta que corresponde ao desempenho do KA sobre S. A gente vai subir ela até as duas se encontrarem em meio Hertz. Subir de quanto? Olha, antes elas se encontravam. Se eu subir a reta do KA de 5 vezes, foi feito aqui, ó, a reta do KA, que é essa amarelinha, ela subiu de 5 vezes, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar a reta vermelhinha, que é a do KA sobre S, e subir também de 5 vezes. Tá? Vou trazer ela para cá, ó, de tal forma que as duas se encontrem
de novo, no meio hertz de frequência. Tá? Então, vou pegar o Ka que eu tenho aqui e também aumentá-lo de 5 vezes. Desculpa, o KA sobre S. Ok? Bom. E o BA, a gente também vai ter que trabalhar com ele, né? Porque aqui o BA, ó, ele não... com a nova configuração, o último polo do sistema está aqui em torno de 20 Hz, ó. Tá muito próximo do último polo. Então, a gente vai também aumentá-lo, tá, para poder obedecer esse critério de robustez, né, manter os polos a uma década. Tá? Nós vamos chegar aqui, ó, pegar essa reta roxinha, que corresponde aqui à saída do compensador BA, e subir ela de 5 vezes. De tal forma que ela volte a interceptar a reta do KA nessa frequência, igual era originalmente aqui, ó. Na mesma. Tá? Que era uma frequência de 5 Hz. Então, ela teria esse comportamento aqui, ó. Tá? Voltando esse polo aqui para 5 Hz. Esse aqui em meio. Igual era o projeto de rastreamento de trajetória. Esse último polo aqui vai crescer lá para frente, né, porque essa reta verde vai continuar crescendo aqui toda a vida, e sobre ela nós não temos controle, porque ela depende do conjunto mecânico, no momento de inércia. Mas ainda assim vai ser um polo maior do que 50. Tá bom, o sistema vai conseguir rastrear a trajetória, e ele vai estar mais do que uma década do polo de 5 Hz. Também tá beleza. Atendeu o critério de robustez. Tá? Então, nós vamos, né, em cima dessa análise aqui, subir as duas aqui de 5 vezes, tanto o KIA quanto o BA. Tá? Para poder promover, para poder refinar o projeto, e aí garantir tanto rastreamento de trajetória, pela posição dos polos, quanto rejeição de carga, que foi a análise que a gente acabou de fazer, quanto robustez. Então, lá, ó, vamos lá voltar no nosso memorial de cálculo. Eu vou pegar aqui, ó, o projeto está em 2 rodadas, tá? A primeira aqui, fazendo sintonia de compensadores para rastreamento de trajetória. Aí a gente faz os cálculos e os traçados. Aí vem o refinamento, sintonia dos compensadores para rejeição de carga. Aí no refinamento a gente viu, né, que precisava aumentar o KA de 5 vezes, o BA vai ser aumentado também de 5 vezes, e o KIA também de 5 vezes. Ok? Vamos rodar lá. Então, essa figura 2 aqui foi a que eu chamei para ter o traçado da rigidez dinâmica com um novo projeto que a gente fez. Então, está aqui. Tá, se estou vendo se não caiu a nossa conexão de internet. Bom, então aqui, moçada, na região, na frequência da carga, tá? O que a gente está vendo aqui, ó? A gente queria, né? Precisava de uma rigidez dinâmica em torno de 500 Nm para cada radiano de erro. A gente conseguiu, tá com os 493. Um polo próximo a meio Hz, né? O polo se dá aqui na região de encontro das retas de cada um dos compensadores. Então, um era para ficar em meio Hz, o outro, pelo menos uma década, 5.15, tá bom, 5 Hz, meio para 5, uma década. E o outro lá na frente, até meu final de escala em frequência não conseguiu pegar, mas está aqui em 205. De 5 para 205, tá, já deu aí 40 vezes, 41 vezes. Tá? Então já é mais do que uma década também. Tá? Mantivemos o comportamento do sistema, né, por frequências dos sinais de atuação ou de comando de carga, desculpa, por sinais de carga ou de comando de trajetória. Então, em baixas frequências, o KIA sobre S domina, médias frequências, o KA domina, a nossa mola virtual, né? Em altas frequências, o BA domina,
vendo? A rigidez dinâmica, que é a curva azul, é basicamente o próprio BA. É como se fosse nosso amortecedor virtual dominando. Em altíssimas frequências, nós não temos o que fazer com controle. Quem vai dominar é a inércia do conjunto mecânico, os elementos rotativos da planta mecatrônica. Né? O rotor da máquina, o eixo mecânico, o dromo ou os dromos, as polias, né, da transmissão mecânica. Se tiver roda de carro com peça móvel rotativa, a inércia delas, ou dromo de um içamento, ou os rolos de uma mesa de rolos, ou os cilindros de um laminador, ou, igual o exemplo aqui, né, o conjunto rotativo da bomba, é isso. Tá? Então, seriam esses elementos que vão dominar, que vão configurar o J, o momento de inércia, e que vão dominar o comportamento em alta frequência. Ok? Então, parece que está ok, parece que a informação trazida aqui pela função de rigidez dinâmica nos mostra um comportamento adequado. Agora a gente vai para a segunda etapa do projeto, que é a simulação do sistema com essa sintonia. A terceira etapa é implementar em campo, tá? Que aí vem também novos desafios. Aí não é do escopo aqui dessa disciplina, mas a última é implementar em campo, tá? E aí essas etapas, elas são recursivas. Você vai e volta várias vezes. Tá? Muito capital intelectual, vai dar errado diversas vezes, você continua tentando, mas não são chutes, você tem tentativas direcionadas para que você vença o problema mais rápido. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Bom, vamos implementar agora na simulação as nossas mudanças. Nós aumentamos cada um dos ganhos de 5. Aqui foi essa a nossa estratégia. Ó. Cada ganho subiu de 5 vezes. Vamos fazer isso lá no simulador. Vou até preservar os ganhos originais, se a gente precisar de mexer mais, tá na mão aqui, ó. Já sabe de onde a gente partiu. Então, só multiplicar por 5. Só multiplicar por 5. Aqui está o erro de posição, tá? A gente não tinha visto ainda, ó, do projeto de rastreamento de trajetória, que era o primeiro, teve esse erro de posição aqui. O sinal de erro mesmo, tá? Porque a gente fez a análise com o sinal de posição e o sinal de referência. E aí já fizemos uma comparação entre eles para caracterizar o erro que a carga produziu. Agora eu estou fazendo, né, eu estou apresentando a vocês o sinal mais propício para analisar isso, que é o próprio sinal de erro aqui no diagrama de blocos. Ó. O comando de referência menos, referência de posição, menos a posição real do eixo. Ó. Aqui está o erro. Então, o melhor local para você ver erro. Tá? Está aqui, ó, em torno de 0,3 Nm. A gente tinha feito um cálculo de que essa carga de 50 Nm em meio Hz ia dar 0,37 radianos de erro, mais ou menos. Está aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Por que é mais ou menos? Porque ali a gente está mexendo com amplitudes das respostas e ainda tem o defasamento. Tá? Então, com o defasamento, o sistema opera como um filtro, um pouquinho de defasamento, você vai ter um erro um pouquinho diferente do que o projeto prevê. Mas você vê que a diretriz do projeto está toda certa, tá vendo? Ele está apontando no caminho o tempo inteiro. Tá? Bom, então agora, esse sinal foi produzido, né, depois que a gente aplicou a carga e com a sintonia da primeira etapa, que era para rastrear a trajetória. Agora nós vamos retraçar esse sinal com a sintonia do refinamento, da segunda etapa, que é essa etapa que a gente vai multiplicar os ganhos por 5, que foi exatamente promovida para reduzir o valor desse erro que foi decorrente da entrada da carga aqui. Tá? Então vamos rodar a simulação e vamos ver se a gente vai conseguir sucesso nessa proposta.
Tá? Então, agora, carga presente no eixo, mais ou menos com a mesma amplitude de antes, né? Em torno aí de 50 Nm em regime permanente. Tá? Até caiu um pouquinho, porque o erro de velocidade vai cair também. E aqui está o erro de posição. Aqui, ó. O que a gente tinha projetado, né, no memorial de cálculo do projeto? Erro de posição máximo em 0,1 radianos. Está dentro, ó. Ficou em torno aqui de 0,06. Né? Aqui, quando a gente fez o projeto, ó, era uma exigência, a gente fez o refinamento, a gente pegou a exigência do cliente, que era essa aqui, ó, erro máximo de 0,1 radianos, e aí nós refinamos a sintonia todinha para atender isso. E aí o erro que estava em ponto 37 passou agora para ponto 1. Show. Atingiu o que precisava. Tá? Está menor do que ponto 1. Ok? Então, o projeto parece que operou, deu desempenho satisfatório, tá? Aí vamos olhar mais sinais para a gente poder ter segurança que ele funciona. Tá? Vamos ver a posição lá no eixo. A posição desde o início, né, a gente está buscando aqui alguma coisa em torno aqui de 1 radiano de amplitude com meio hertz. Meio hertz tem mesmo, ó, é um ciclo a cada 2 segundos. Né? Então, a frequência de meio hertz, 1 sobre meio dá 2, que é o período. Então, um período é um ciclo completo. Ó. Ele sai do vale em 3 segundos e volta para o vale em 5 segundos. Depois ele volta para o vale de novo em 7. Depois ele volta em 9. Então, está fazendo um ciclo a cada 2 segundos. Tá? A posição, o meu MATLAB vai fechar por causa desse errinho. Deixa eu só acabar essa análise, que eu vou ter que carregar ele de novo aqui, só para a gente não perder o raciocínio. A posição ainda tem um errinho, tá? Pode acontecer mesmo, igual a gente comentou, só não é admissível que esse erro seja maior do que aquele que o processo do cliente tolera. Tá? Então, em frequências não nulas, sim, você vai ter algum erro em regime permanente. Tá? E a frequência nossa de comando e de carga não é nula. Né? São sinais de meio hertz de frequência. Tá? Deu um bug aqui no meu MATLAB, eu vou ter que fechar, quando eu peço para não enviar o relatório de erro, ele fecha tudo. Aí nós vamos carregar de novo para continuar a análise, demora um pouquinho.
O Léo caiu aí? Caiu. Acho que sim. Vou ver se eu chamo ele no Facebook aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, sim, ó. Beleza. Desculpa aqui, o computador reinicializou sem eu comandar, tá? Aquela hora que eu comentei com vocês que a gente acabou de fazer a análise, eu falei assim, ó, o MATLAB vai fechar por conta dessa mensagem e vão ter que abrir de novo, tá? A coisa saiu pior do que eu estava esperando. Não foi só o MATLAB, como a máquina inteira apagou, tá? Então, vou recuperar a conversa aqui do ponto que a gente estava, que eu demorei um pouquinho, que eu teve que reinicializar. Ela entrou em reinicialização, inclusive. Então, eu estou carregando de novo o material que a gente trabalhou, tá? E como eu falei no último ponto que a gente conversou, o erro de posição existe, a gente observa lá que ele existe, mas é pequenininho, né? O que é pequeno? Pequeno ou grande não faz sentido. Pequeno aqui é algo apropriado a se usar para dizer que ele é menor do que o erro máximo admissível pelo cliente da aplicação, tá? E aquilo ali conclui, né, o nosso projeto de sintonia, tá? Esse último ajuste vai concluir o nosso projeto de sintonia, tá? Você pode embarcar esses ganhos, né, num controlador que você desenvolveu, tá? Ou no inversor de frequência que você esteja parametrizando, ok? E aí você vai conseguir do sistema o desempenho adequado, tá? Sem chutar ganhos, sem estragar coisas, ok? Aquele negócio é muito comum nesse tipo de tarefa, a pessoa ficar chutando ganho para ver uma hora se o sistema dá certo. Aí nessa chutação de ganho, você pode ter, né, comportamentos espúrios, o sistema ficar, por exemplo, instável, tá? E ter respostas bruscas. E aí você quebrar coisa cara, tá? Ou se alguém estiver perto, você pode machucar alguém, dependendo se tiver projeção de peça, enfim, queda de peça, tá? Então, oportunidade para, né, para problema com sistema perigoso é o que não falta. Então, não é um ambiente para qualquer um botar a mão, é para vocês botarem a mão com consciência técnica. Tá? Inclusive, é até comum em várias indústrias que existe esse projeto de parametrização, né? Digamos que a gente vai embarcar esses ganhos no inversor de frequência, tá? E é comum até se travar os parâmetros por senha para que ninguém vá na IHM do inversor, né, no tecladinho do inversor, e mude os ganhos por conta. Tá? A gente até conversou disso no laboratório de máquinas. Não é um negócio para ser feito porque não tem absoluta consciência do que está fazendo. Tá? Então, tele aqui de novo. Tá, não chegou a salvar aqui nosso projeto já refinado. Deixa eu ver se ele consegue restaurar aqui. Ó, conseguiu. Vou fechar alguns osciloscópios aqui para ver se não sobrecarrega a memória e não dá problema.
Vou rodar menos tempo também. Vou rodar 8 segundos aqui, já é suficiente. Pelo menos 20% do uso de memória associado ao MATLAB já deve cair, né? Salvando esses dados. E aí minimiza o risco dessa máquina travar. E dá para ver tudo que precisa ver também, né? Beleza, rodou aqui, né? Aí a gente estava comentando, né, que o erro de posição ficou dentro da faixa desejada, né? Ou seja, o valor máximo era de 0,1 radiano, ele está menor do que 0,1, ok? Tá aqui, tá? O sinal de posição, que era o último que a gente estava analisando, tá aqui, ó, também seguiu, tá? O que o cliente pediu, ele está com meio hertz, tá com amplitude um pouquinho maior do que 1 radianos, tá? 1,04, tá? E o admissível máximo era 1,1. Então, tá dentro também, tá dentro do que o cliente suporta e aí tolera, tá? Com carga aplicada no eixo, tá? Aqui a nossa carga. Tá? A carga quadrática com aproximadamente 50 Nm de amplitude a meio hertz de frequência. Tá? O comando do cliente está aqui, também foi aplicado como entrada à planta, tá? Então, aqui você tem, né, meio hertz de frequência, igual a gente analisou, com 1 radiano de amplitude. Tá? Um misturador que ele vai 60 graus num sentido, vai a menos 60 no outro. Vai 60 no sentido, volta a menos 60 graus no outro. Tá? Então, funcionou. Conseguimos achar um projeto de sintonia dos 3 compensadores aqui para poder fazer com que isso opere. Tá? Dentro do conhecimento intrínseco ao sistema, você tem que dominar e saber o porquê de cada sinal desse aqui. Tá? O sistema tem que estar na sua mão. Ok? É importante para você saber aonde mexer, para você saber como dar manutenção nele. Então, a gente também tinha comentado, né, que nessa faixa de frequências, quem domina o comportamento dinâmico era o Ka. Então, ou seja, dominar o comportamento dinâmico significa o quê? Do torque eletromagnético total que vai ter que aparecer no eixo, a maior parte desse torque, desse comando de torque, vai ter que vir dele e do KA sobre S. Esse ramal aqui. Ou esse ramo aqui, né? Foi o que a gente viu na frequência que o distúrbio aparece e que o comando de trajetória do cliente aparece, que é meio hertz, os dois dominam o comportamento dinâmico do sistema. Então, os comandos, significa que os comandos de torque dos dois têm que ser maiores do que o comando do compensador BA naquela frequência. Vamos analisar também. Então, tá aqui o do BA. Desculpa interromper. Você está partilhando a tela? Opa. Acho que... Desculpa. Você não está... Não, tô não, cara. Até te agradeço por me avisar aqui. Eu voltei, assim, no veneno para explicar o negócio. Aí o Google mostrou que estava gravando, eu achei que já estava tudo certo. Tem que partilhar a tela. Eu vou, então, voltar na explicação toda de novo. Tá? Assim, não adianta. Então, aqui, ó, voltando na explicação, tá? Pegar aqui, lá no diagrama, então, de simulação. Aqui, ó. Então, a gente vai ver aqui o erro de posição, aqui a diferença entre a posição de referência, a posição que o cliente quer, menos a posição do eixo mecânico. Olha aqui, ó. É um sinal que está com menos do que 0,1 radiano de amplitude. Beleza. O erro máximo admissível era 0,1 radiano. Então, o projeto funcionou, né? Tanto para rejeitar a trajetória, tanto para rastrear trajetória, quanto para rejeitar carga. Tá? Agora o sistema está rodando completo, a gente tem comando de trajetória, que é o θ asterisco, o θ de referência está aqui, 1 radiano de amplitude com meio hertz de frequência. Como também a gente tem carga presente, ó. Olha o torque de carga aqui. Mais ou menos aí uns 40
né, por aí, os 42 newton-metros de carga, com uma componente fundamental de meio hertz de frequência, tá? Então, ela sai aqui do zero e ela vai completar um ciclo em 2 segundos, meio hertz de frequência, tá? Bom, além disso, né, assim, vimos o erro de posição, podemos ver a posição também, ó, ela está com meio hertz de frequência, ó, sai do vale e volta no vale 2 segundos depois. Então, um período em 2 segundos, a frequência é 1 sobre o período, 1 sobre 2, meio. Então, a frequência em meio hertz, né? Com amplitude um pouquinho maior do que 1 radiano. Né? Está com 1,04 radiano, está com erro de 4% aqui. Tá? Também está dentro, tá bom, porque a aplicação suportava até 10% de erro. Tá? Fora da frequência DC, não tem como ter erro nulo. Algum errinho vai ter. Tá? Aí a gente tem que ver o máximo admissível. Então, está apresentado aqui. Tá? Bom, aí voltando naquele comentário que eu estava fazendo, quando o Freud me chamou a atenção, né, de que a tela não estava compartilhada. Então, naquele ponto, a gente estava analisando aqui, ó, quais eram os comandos de torque na saída dos compensadores. Tá? Esses 3 comandos se somam para produzir o comando de torque total, né? E a gente estava analisando o sinal para ganhar conhecimento do sistema, para consolidar alguns conhecimentos que a gente já aprendeu. Então, o que a gente tinha comentado? Que em meio hertz, o comportamento dinâmico do sistema era dominado pelo Ka e pelo Ka. Né? Significa o quê? Que do torque total que aparece para rastrear a trajetória e rejeitar a carga, a maior parte desse torque eletromagnético total, tem que vir do Ka e do Ka. Tá? Então, vamos compará-los. Né? O menorzinho tem que ser o do BA. Vamos ver aqui. Tá? Então, o BA aqui está com um comando em torno de 4,5 a 5 newton-metros, né, de pico, o valor de pico dele aqui, tá, com componentes harmônicas, deu 4,6. Nós vamos falar delas daqui a pouco. O comando de torque do Ka está aqui. Então, vamos só lembrando mais ou menos para a gente comparar. O do BA deu em torno de 4,6 Nm. Olha aqui o do Ka. Está em torno aí de 25, 26 Nm, bem maior, né, do que o do BA. E o Ka sobre S produziu esse terceiro comando de torque aqui, ó. Em torno também de uns 20 a 30 newton-metros de amplitude. Tá? Então, confirma, né, o que a gente esperava durante o projeto. Nosso memorial de cálculo mostrava que esses componentes deviam dominar o comportamento dinâmico da planta nessa frequência. Realmente dominaram. Tá? Então, a simulação, pessoal, nesse ponto, né, mostra né, total coerência com o que a gente esperava, tá? E aí essa análise de sinais é importante, que era até um ponto também que eu estava comentando na interrupção. Essa análise de sinais é importante para que você tenha amplo domínio do que está acontecendo, você conheça cada ponto da simulação ou do sistema, tá? Assim, a simulação é um espelho do sistema. Tá? Esses modelos de engenharia que a gente usa em simulação, eles são tão fortes que eles traduzem para você basicamente o que você vai ver na planta. Tá? Tem outros fenômenos que vão aparecer na planta, por exemplo, tá? Na hora que você colocar isso aqui com inversor de frequência, vai ter chaveamento em alta frequência dos IGBTs de potência ou dos transistores de potência que são usados nos braços do inversor, igual a gente viu no laboratório de máquinas, igual o Alexandre mostrou em eletrônica de potência, tá? E aí você vai ter ruído de alta frequência aqui, presente no sistema. Mas isso também até dá para implementar aqui em simulação.
mas a maior parte dos fenômenos envolvidos na planta real já vão estar traduzidos aqui na simulação. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente já sabe, né, como implementar os ganhos, quem domina o comportamento dinâmico, qual o erro esperado. Tá? Então, a nossa missão aqui de projeto está cumprida. Tá? A gente aprendeu aqui, ó, o que eram incógnitas, aqui, ó, esses valores desses ganhos, para a gente chutar. Agora a gente tem critério, né, critérios, assim, muito bem embasados para poder calcular, tá? Um ponto que eu queria destacar com vocês, um último para a aula de hoje, é o seguinte, ó, eu comentei agora há pouco, olha, a gente tem que ter pleno domínio do que está acontecendo no sistema mecatrônico inteiro, tá? Tem que estar na nossa mão, você tem que saber o que está acontecendo. E não sei se vocês repararam aqui, ó, nós colocamos um comando de posição, que é uma cossenoide com a frequência fixa. 1 radiano de amplitude e meio hertz. Uma única cossenoide aqui, nasceu desse bloquinho, ó. Aqui, o que o bloco faz? Output a sine wave. Então, uma senoide, amplitude vezes o seno da frequência vezes o tempo, mais um defasamento angular, mais um nível DC qualquer que eu coloquei em 0, tá? Então, eu coloquei meio hertz de frequência. Para transformar o seno em um cosseno, eu adiantei ele de 90 graus, que é π sobre 2, e uma amplitude 1. É uma única cossenoide, tá? E o erro de posição tem conteúdo harmônico aqui, ó. Tá? Por que disso? Então, seria bom a gente explicar, tá? Ou seja, isso aí traduz, né, um comportamento em algum ponto do sistema não linear. Você coloca sinal numa frequência e ele coloca na saída outras frequências, tá? Quando a gente colocou o sistema só para rastrear a trajetória, né, eu tinha zerado esse ganho aqui, ó, isso não aconteceu, tá? Então, vou até rodar de novo, você vai observar que todos os sinais envolvidos vão ser sinais cossenoidais. Tá? Então, o que promoveu a presença desse conteúdo harmônico aqui é o perfil da carga. Isso é uma carga quadrática. É o que a gente comentou, carga de fluidos. Tá? Aqui, agora o erro de posição está bem baixinho, né? Porque não tem carga cossenoidal. Tá? Não tem conteúdo harmônico nele. Tá? É uma única cossenoide, uma única frequência, tá? Então, esse erro de posição, esse comportamento harmônico ali, é porque a gente está com uma carga quadrática, né? E aí, se você coloca um sinal de velocidade, tá? Com meio hertz, ou seja, uma cossenoide com meio hertz de frequência, tá? E vai ser o que vai acontecer, né? Aqui, agora voltando com a carga, ó, com um pouquinho de distorção, tá? Mas a distorção dele está baixa, né? Por que ele se comporta desse jeito? Tá? Porque a malha de controle coloca o torque eletromagnético que precisar, tá? Para que a posição do eixo, posição angular do eixo, fique igual à referência, e para que a velocidade angular do eixo fique igual à referência. Então, mesmo que o torque de carga tenha distorção harmônica, o torque de carga distorcido aqui não é uma cossenoide ele não é dado pela soma, né? Não vai estar somando, por uma única cossenoide. Tem outras cossenoides se somando aqui, ó. Observa que num ciclo dele tem um sinal aqui, ó, que sobe uma vez e desce outra vez em um segundo. Depois ele desce outra vez, sobe outra vez aqui e desce de novo em mais um segundo. Ou seja, a cada um ciclo desse aqui de 2 segundos, tem um sinal que faz 2 ciclos. Ou seja, um sinal de 1 Hz. Tá? O sinal maior aqui é uma cossenoide de meio Hz, seguramente é de meio Hz, está fazendo um ciclo em 2 segundos, só que não é uma cossenoide limpinha, vou colocar entre aspas assim, sem distorção, ela está distorcida. Então tem outras cossenoides se somando, tá? E essa ou outra ou outras, tá? Uma que já dá para ver de cara aqui é uma cossenoide de 1 Hz, ó.
Ó, em 1 segundo, saindo do 2,5 e chegando no 3,5, ó, alguém subiu uma vez e caiu uma vez. Aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui, seguramente, uma cossenoide de 1 Hz presente. Tá? E aí, o que aconteceu? Tá? Por que desse comportamento? Eu queria fechar a aula de hoje explicando isso. Então, recuperando aqui da nossa teoria de modelagem, tá? Aí você pode falar assim, pô, mas você está mexendo com modelagem e análise de sinais aqui? É óbvio que eu vou. Esse é um curso de integração. Nós estamos pegando agora, integrando as coisas, tá? Então, onde tiver conhecimento que ajuda, nós queremos, e nós vamos lá buscar ajuda, tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um comando de torque de carga, um sinal de torque de carga, que foi criado pelo quadrado da velocidade. Então, nós pegamos a velocidade mecânica, elevamos ela ao quadrado, multiplicamos ela por ela mesma. E multiplicamos isso pelo próprio sinal matemático dessa velocidade. Foi isso que tinha ali na simulação, que vai ser o comportamento em campo também. Então, nós pegamos o sinal desse matemático, né? Ou seja, se essa velocidade é positiva, o sinal, ou bloquinho sinal, né, resulta em mais 1. E para a velocidade negativa, o bloquinho sinal resulta em menos 1, tá? E a gente multiplicou por uma constante, que era aqueles 3,99, e saiu aqui o torque de carga, tá? Então, deu o sinal da velocidade vezes uma constante vezes o próprio quadrado da velocidade mecânica, tá? Bom, como a gente estava analisando, né, o torque de carga e os sinais que ele perturba ali na frequência, né, a gente estava pensando nesse sinal como uma soma de cossenos, até invertendo a ordem, né, a gente estava pensando como uma soma de cossenos, foi onde eu até analisei com vocês, ó, aqui tem uma cossenoide de meio Hz, seguramente tem uma aqui de 1 Hz também, tá? Com a componente DC zero, o valor médio dele aqui é nulo, dá para ver que é nulo, tá? Então, a gente está entendendo esse sinal como uma soma de cossenos, que é exatamente o que a gente faz quando promovemos análises no domínio da frequência, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Né? A gente pode, então, analisar esse sinal aqui no domínio da frequência, tá? No domínio da frequência, a gente tem o seguinte, ó. O TL no tempo vai ser uma constante vezes o sinal matemático da velocidade mecânica vezes o quadrado da velocidade mecânica no tempo, tá? Então, o TL na frequência, para eu pensar nele como sendo uma soma de cossenos, tá? Vai ser o quê? Multiplicar no tempo é convoluir na frequência, tá? Constante, continua sendo constante mesmo, vezes o sinal da velocidade mecânica na frequência, convoluído com a própria velocidade mecânica na frequência, convoluído com ela própria na frequência. Tá? Que é ou seja, multiplicar 2 vezes no tempo, ou, desculpa, multiplicar um ω-mec por ele mesmo no tempo, é convoluir ele com ele próprio na frequência. E depois convoluir com o próprio sinal matemático de ω-mec na frequência. Tá? Então, qual que é o resultado disso? Qual que é o conteúdo espectral? Quais são as cossenoides, as frequências das cossenoides esperadas quando a gente tem uma carga com esse perfil, tá? Então, olha só, vou colocar aqui. O ω-mec, a velocidade mecânica, ela tem esse comportamento aqui, ó, mais ou menos. Ó. Tá? A gente viu que ela tem pouca distorção, porque o sistema de controle
está forçando a barra, colocando o torque eletromagnético do jeito que precisar para tentar fazer com que a velocidade mecânica fique do jeito comandado pelo cliente. E o comando do cliente é uma cossenoide, né, sem distorção. Então, né, o sistema trabalha tentando sintetizar na ponta do eixo uma senoide sem distorção. Tá? Quando você multiplica, tá, o ômega mec por si próprio, você vai obter isso aqui, ó. Para ter o ômega mec ao quadrado. Tá? Se multiplicar um cosseno por ele mesmo, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, você vai ter uma componente dc em meio, tá? E um sinal com uma frequência 2 vezes maior do que o próprio sinal que eu criou. Então, faz 2 ciclos. 1, 2. Tá? A gente até deduziu isso quando a gente tratou de fluxo de potência em sistemas CA no laboratório de máquinas. Tá? Então, esse aqui é mais ou menos o perfil do ômega mec ao quadrado. Tá? E aí, quando a gente multiplica isso pelo sinal do próprio ômega mec, tá? O resultado vai ser esse aqui, ó. Aqui o sinal até aqui, né, o sinal é positivo, tá? Aqui é o sinal positivo, e aqui ele é negativo, tá? Então, você vai ter alguma coisa assim, ó. Né, com valor médio aqui de meio, o metade da amplitude, né? Deixa eu melhorar aqui. Aqui é a metade da amplitude, essa amplitude está aqui, tá? Então, aqui você tem a metade da amplitude, aí na hora que chega na parte negativa, você passa a ter isso aqui. Tá? Depois, na parte positiva, volta. Na parte negativa, volta de novo. Ok? Então, esse que é o perfil do sinal de carga, tá? Então, aqui você tem o sinal da velocidade, que é o que a gente simulou, vezes ela própria ao quadrado. Tá? Isso no tempo, ok? O que a gente espera na frequência? Ora, o ômega mec só um detalhe, tá, pessoal, para não se perder. Todas essas análises aqui de cima no tempo. Agora a gente vai, essas três aqui, ó, vamos fazer na frequência, para entender o sinal como soma de cossenos, tá? Então aqui, ó, o ômega mec é um sinal de meio hertz, tá? O que a gente sabe da transformada de Fourier? Quando você tira a transformada de um cosseno, você tem 2 impulsos aqui na frequência da cossenoide. Então, você tem um impulso aqui em meio hertz e outro impulso em meio hertz. Tá? Em menos meio hertz, me desculpa, menos meio. Tá? Então, essa é a transformada de Fourier de uma cossenoide de meio hertz, que é a que a gente tem lá, com baixa distorção. Então, vai ser aproximadamente isso aqui. Quando você tira ômega mec ao quadrado no tempo, você está multiplicando 2 sinais no tempo. Então, é a mesma coisa que convoluir os dois na frequência. Tá? Então, quando você convolui na frequência, então aqui é ômega mec ao quadrado na frequência. O que é convoluir? Né? Você vai pegar o sinal, o ômega mec, e vai convoluir com ele próprio. Tá? Então, você vai pegar um dos dois sinais na convolução, por exemplo, esse aqui, ó, inverter
ele em torno do eixo Y. Então, os dois têm o mesmo conteúdo espectral. Você vai inverter um deles, vai produzir um sinal invertido igualzinho, e depois deslocar o sinal vermelho até o valor da frequência que você quer avaliar. Por exemplo, você quer avaliar em 0,2 Hz o resultado. Então, você desloca todo mundo de 0,2 Hz. Então, você trouxe eles para cá. E aí você faz uma soma dos produtos entre os dois sinais. Né? Então, por exemplo, o sinal preto do primeiro, né, do primeiro termo envolvido na convolução está aqui, né, aqui, ó, nesses dois impulsos. E os dois vermelhos estão aqui. Então, quando você faz o produto ponto a ponto na frequência dos dois, ó, dá zero, né? Vou ter que fazer uma soma de menos infinito até infinito do primeiro, uma variável tal, omega mac, de f menos tal de tal, tá? Então, você vai ter que, né, deslocar até a frequência que você quer o resultado, omega mac ao quadrado de f, deslocar até aquela frequência, depois fazer uma soma, que é integral, de produtos ponto a ponto no eixo da frequência. Então, aqui a 0,2 Hz, por exemplo, se quisesse avaliar o resultado da convolução em 0,2 Hz, ia dar zero, porque você não tem sobreposição dos dois sinais. Quando um tem algum valor, o outro é nulo. Quando o outro tem valor, o primeiro já é nulo. Tá? Então, você só teria resultado em zero. Quando você tivesse em zero, ó, aí você ia ter meio hertz aqui de uma componente espectral sobrepondo o meio hertz preto da outra e meio hertz da segunda parcela aqui da convolução sobrepondo o meio hertz preto da outra. Aí, ou seja, sem deslocar nada, você tem parcelas se sobrepondo. Aí o resultado é não nulo, em DC, tá? Depois, quando você deslocasse a galera aqui de meio hertz para frente, a vermelha de meio hertz para frente, tá? O resultado ia continuar nulo. Quando você deslocasse ela de 1 Hz para frente, aí essa componente vermelha sobrepõe com essa preta. Aí tem resultado, tá? Então, você vai ter um resultado aqui em 1 Hz e menos 1 Hz também, tá? Se deslocar menos 1 Hz para trás também dá. Então, aqui, moçada, inclusive é o resultado que a gente obteve aqui em cima, né? Você leva um sinal senoidal ao quadrado, ó, você tem um valor médio mais um sinal de frequência 2 vezes maior do que o próprio sinal original. O sinal original tinha meio hertz aqui, é uma componente DC mais essa componente em uma frequência 2 vezes maior. E aí, finalizando, né, a gente implementou essa simulação com o sinal de torque de carga, que era o ômega mac ao quadrado, vezes o próprio sinal do ômega mac, tá certo? Como é que é caracterizada essa função sinal aqui no tempo, para a gente poder implementar ela na frequência? Ela é uma onda retangular, olha aqui, ó. Quando o sinal da velocidade é positivo, ela é assim, ó, mais 1. Quando ela é negativa, ela é menos 1. Quando ela é positivo, vira mais 1. Quando é negativo, vira menos 1. E assim ele segue a vida inteira. Tá? Então, essa é a função sinal do ômega mac. Essa função, está aqui no tempo, né? É a primeira função que a gente estuda transformada de Fourier. Tá? Então, quando a gente escreve esse pulso retangular periódico por transformada de Fourier, qual que é o resultado? Uma cossenoide na frequência fundamental, que é a frequência do próprio sinal retangular, a outra em 3 vezes, a outra em 5 vezes, tá? E a amplitude vai caindo com a frequência, né? A terceira harmônico tem 1/3 da amplitude do primeiro, o quinto harmônico 1/5 e assim por diante. Então, essa função sinal de ômega mac na frequência, ela vai ter essa característica aqui, ó. Então, na frequência, só tirar isso aqui para não ficar confundindo toda hora, esse 0,2 Hz foi só um exemplo, não está agregando aqui mais não. Tá? Porque o sinal tem meio Hz. Então, ó,
Então, essa função sinal, ela tem uma componente fundamental em meio hertz, que é a própria frequência do sinal de velocidade. Depois, em 1 hertz, ela não tem. Depois, ela tem 3 vezes a frequência fundamental, que é 1,5 hertz. Depois, em 5 vezes a fundamental, tá? Um primeiro harmônico, terceiro, quinto, 2,5 hertz. E assim por diante. Só harmônicos ímpares, tá? Então, depois em 3,5, etc. Vai indo embora toda a vida. E aí, como são cossenoides, você vai ter também do lado negativo do espectro. Menos meio, menos 1,5, menos 2,5. Tá? Aqui o quinto harmônico. Ok? Então, aqui é a função sinal de ômega mec que a gente usou lá. No domínio da frequência, tá? Então, como no domínio do tempo, esses sinais matemáticos, esses dois últimos, se multiplicaram, na frequência eles se convoluem. Propriedade da transformada de Fourier ou da transformada de Laplace, né? Transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace. Quando você convolui os dois, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Como eu expliquei, na convolução, você vai inverter um dos dois e deslocar até o valor da frequência que você quer analisar o resultado. Então, se você inverte a função sinal, por exemplo, ela fica idêntica. O que você tem de conteúdo espectral aqui do lado de frequências positivas, você tem do lado de frequências negativas também, igualzinho. Então, o sinal, a função sinal de menos f, que era para inverter, é igual a de sinal de f, tá? E aí, se você desloca ela de 0 Hz para saber o resultado da convolução em 0 Hz, olha para você ver, a convolução, então, vai preconizar aqui uma soma de produtos dos dois sinais. Então, aqui, ó, onde um dos sinais tem conteúdo, o outro é 0. Na hora que o outro tem conteúdo, o primeiro é 0. Então, a multiplicação sempre vai dar 0, porque sempre uma das duas parcelas é 0. Então, você não tem componente DC no resultado. Aí você vai ver lá que o torque de carga, igual a gente comentou, ele não tem componente DC aqui, ó. Tá aqui o TL, ele não tem componente DC. O valor médio dele é 0, tá? Aí, o que vai acontecer? Vamos começar, então, a deslocar, né, o segundo sinal convoluído para ver o resultado em outras frequências, tá? Quando você deslocar esse sinal aqui de meio e essa componente espectral vier para cá, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai deslocar todo mundo de meio hertz e vai multiplicar ponto a ponto os dois sinais e somar os resultados das multiplicações. É uma soma de produtos. Então, deslocando essa componente para cá, ó, essa aqui para cá, você vai ter essa componente aqui, e o primeiro sinal que você está multiplicando também tem componente. Então, o resultado não é nulo. Então, você vai ter uma componente do torque de carga em meio hertz, que foi o que a gente viu aqui, ó, é uma cossenoide em meio hertz. Você faz um ciclo em 2 segundos, ó. Começa aqui em 2,5, vem até 4,5 no outro ciclo. Pô, perdeu aqui, peraí. Tá? Deixa ele voltar ali. Bom, aí depois, pessoal, quando você deslocar o espectro todo do segundo sinal que está sendo convoluído de 1 Hz, você vai pegar esse impulso e colocar ele aqui, ó. Tá? E só um minutinho. Tá, você vai ter essa componente aqui em meio hertz. Tá? Então, esse vai ser o comportamento dele aqui, ó. E a outra em menos meio, né? Quando você deslocar esse
essa componente aqui, de meio Hz para frente, ela passa a sobrepor essa outra aqui em menos 1 Hz. Ó, tá? Então, em menos meio Hz também você tem resultado. Tá? A próxima aqui, ó, quando você deslocar de 1 Hz não vai ter, não é isso? Quando você deslocar de 1,5 Hz, vai ter resultado, que é aquela que a gente falou mais ou menos em 1 Hz, na análise do sinal. Tá? Você vai deslocar ela de meio mais 1 Hz, aí essa componente espectral coincide com a primeira, e a multiplicação das duas não dá zero. Tá? Então, em 1,5 Hz, você passa a ter resultado também. Então, conclusão aqui, você entra, o sinal de velocidade ele é até um sinal cossenoidal. Só que o sinal de torque de carga vai ter distorções, não vai ser uma única cossenoide, vai ser cossenoides em várias frequências. Quando a gente faz a convolução aqui, fica nítido, né, esse comportamento. Tá? As amplitudes caem, tá, mas tem várias frequências, por isso que esse sinal é distorcido. Tá? Bom, o meu recado hoje, moçada, era só esse aqui, tá? Essa última análise que eu estou fazendo aqui é para a gente ter domínio. Fazer, pô, mas que esquisito, eu dou um comando cossenoidal e aparece sinais com distorção harmônica, né? Aqui, por exemplo, ó, o eixo de posição todo distorcido, ó. Por que disso, né? Por que não está cossenoidal? Pelo que a gente acabou de explicar, tá? Olha o erro de velocidade. Todo distorcido também. Parece que, como a gente falou, né? Esse compensador BA ele é dedicado a atuar nos sinais de mais alta frequência. Ó. Os sinais de mais alta frequência ficaram para ele mesmo. É que ele está tentando rejeitar. Tá? Olha o torque eletromagnético. Tá vendo? Ele também tem distorção. Por quê? Né, filosoficamente, o que essa malha está fazendo? Ela bota o torque eletromagnético que precisar para fazer com que o comando do cliente apareça no eixo. Como a carga apareceu distorcida, o próprio torque eletromagnético também tem que ter distorção para poder rejeitar a carga e aí atender essa premissa filosófica. Colocar o torque que precisar para sair no eixo que o cliente pediu. Tá? Então, se a carga vem com distorção harmônica, o sinal de torque eletromagnético também se distorce para rejeitar, para ela não atrapalhar esse propósito de ter um sinal cossenoidal na ponta de eixo. Ok? Bom, nós vamos ter mais oportunidades para fazer isso. Eu vou usar, tá, da teoria de processamento de sinais aqui exaustivamente na disciplina, ajuda demais, tá? Então, toda hora nós vamos voltar e vamos aprender coisas novas, sanar lacunas de conhecimento, em alguns momentos aguçar a curiosidade em algumas coisinhas que não tenham ficado bem consolidadas quando foram vistas no primeiro momento. Não tem problema isso, é só voltar a estudar de novo e refinar o conhecimento. Tá? Essa é a coisa mais comum, você vê um negócio num período da faculdade e o conhecimento assenta mesmo alguns períodos depois com novos usos e novas reflexões. Ok? E aí eu vou encerrando por aqui. Vocês têm algum comentário? Vocês entenderam o recado? Querem fazer alguma intervenção? Se quiser, eu estou à disposição. Ô, Leonardo, só fiquei com uma dúvida lá no modelo de Simulink. Na hora que você calcula os compensadores, o sinal é subtraído mesmo? Porque no caso a gente pega o KIA e subtrai do KA e depois esse resultado subtrai do BA. Ou eu que às vezes não está nítido aqui para mim. O bloco. Aqui que você fala, porque aqui está somado. Isso. Está somado? Aqui. Ah, está somado, Pensei que estava sendo subtraído do jeito que eu estava vendo aqui. Ah, não, então tá, é isso mesmo. Deve ser resolução, Bruno, talvez resolução da transmissão, eu não sei como é que está chegando a imagem para vocês, mas é soma mesmo, tá? O de cima estava parecendo que era uma subtração aqui para mim. Ué.
É soma Mas mesmo. era a resolução. Agora você deu zoom, eu tô vendo os dois somando. Beleza. Não, beleza. Obrigado. Beleza, moça. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Então tá. Eu vou encerrando por aqui, então. A gente se vê amanhã de novo às 5 da tarde. Ok? Obrigado. Obrigado, então. Até amanhã. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, Falou, Jéssica.